Escândalo revelado que preocupa e muito Vasco para a partida de hoje contra o Vitória. Amigo vascaíno, fique ligado que eu vou trazer tudo isso para você aqui neste Acorda Vascão. Dia 5 de outubro, dia de Vasco da Gama, dia de Caldeirão lotado, dia, é claro, também de muitas informações aqui nesse vídeo. Mas além de trazer tudo isso, trazer, é claro, as novidades do Vasco da Gama para enfrentar o Vitória hoje dentro do nosso Caldeirão, lista de relacionados, ausências do técnico Fernando Diniz, novidades para o treinador, polêmicas com a arbitragem, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, amigo vascaíno, conto muito com você, conto muito com a sua presença aqui no nosso canal, a sua participação no canal do Gigante Vasco, através aí do seu like, do seu joinha, do seu gostei. Tudo isso é de suma importância para que o nosso canal possa chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Ontem chegamos aí à marca tão importante dos 197 mil inscritos e vamos por mais, cara. Vamos aí em busca dos 197 não, já vamos chegar dos 169 mil inscritos e vamos agora em busca dos 170 mil. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente falando sobre como o Vasco vai a campo hoje para enfrentar a equipe do Vitória, Ontem tivemos no CT Moacir Barbosa o último treino de preparação para esta partida. O Vasco entrou em campo na última vez na quarta-feira em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Quinta, sexta e ontem, sábado, foram os 3 dias de preparação. Na quinta, o elenco principal, o time titular não foi a campo, apenas na sexta e ontem, sábado. E diante das atividades que tivemos durante todos estes dias, o técnico Fernando Diniz esboçou o time que vai enfrentar hoje à tarde a equipe do Vitória em São Januário. Baseado principalmente nos desfalques que o técnico Fernando Diniz preparou, infelizmente, preparou a equipe a partir disso. Carlos Cuesta segue desfalcando o Vasco da Gama, o zagueiro que, infelizmente, sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda no duelo contra a equipe do Cruzeiro. Foi desfalque quarta contra o Palmeiras, será desfalque novamente hoje contra a equipe do Vitória dentro de São Januário. Uma perda incalculável para o técnico Fernando Diniz. Acho que ficou nítido, no jogo contra a equipe do Palmeiras, como fez falta Carlos Cuesta e como o Vasco perdeu defensivamente sem a presença do zagueiro colombiano. E hoje, novamente, ele desfalca o Vasco da Gama. O Vasco fará uma preparação especial sobre esse atleta. A tendência é que Cuesta seja preservado pelo técnico Fernando Diniz durante as próximas sessões de treinos que terá e ele só retorne para a partida do próximo dia 15 contra a equipe do Fortaleza. O Vasco da Gama enfrenta hoje a equipe do Vitória e vai para a parada por conta da data FIFA. Teremos aí 2 amistosos acontecendo nesses próximos dias da seleção brasileira e automaticamente o Cuesta não entra em campo hoje. A expectativa é que o Vasco amanhã, segunda e terça ganhe folga, só retorne aos treinos na quarta e o Vasco a partir de quarta-feira faça uma preparação especial para que lá nesse próximo dia 15, na próxima quarta-feira, sem ser dessa semana na outra, o Cuesta esteja à disposição do técnico Fernando Diniz para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão. Entretanto, se temos o desfalque do Cuesta, o Vasco ainda tem mais desfalques sim para essa partida de hoje. Entretanto, nenhuma perda incalculável como é a do zagueiro colombiano. O Thiago Mendes, por exemplo, é um jogador que vai ficar de fora, mas o atleta que já não aparece na lista de relacionados nos últimos jogos. E se teremos as ausências de Thiago Mendes e Cuesta, teremos pelo menos 2 retornos para o técnico Fernando Diniz. Retorno do volante Cauã Barros. Ficou nítido também no jogo dessa última quarta-feira como fez falta Cauã Barros para o sistema defensivo do nosso Cruz Maltino. Um jogador completamente diferente, um jogador com muita qualidade, de fato, é Cauã Barros. Um pitbull, de fato, ali para o setor de meio campo do nosso Cruz Maltino. Volta hoje a estar à disposição do técnico Fernando Diniz, assim como também o lateral esquerdo Lucas Piton.
uma grande surpresa, uma surpresa boa, né? É saber que o Lucas Piton está de volta aí à lista de relacionados do nosso Vasco. Entretanto, mesmo diante, né, do retorno de Lucas Piton, a expectativa é que Puma Rodrigues ainda permaneça na lateral esquerda, né? O Pumita realmente ganhou a vaga de titular da lateral esquerda do nosso Vascão. Então, diante de todas essas informações que eu trouxe a vocês, a expectativa é que o Vasco hoje enfrente a equipe do Vitória da Bahia com Léo Jardim no gol, uma zaga não formada por Carlos Cuesta por conta do desfalque e nem também por Lucas Oliveira, que foi titular na última quarta-feira contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ficou nítido que Lucas Oliveira não tem condições nesse momento de entrar em campo com a camisa do Vasco entre os 11 iniciais. Então, diante da má atuação de Lucas Oliveira contra o Palmeiras, Hugo Moura deve formar a zaga ao lado do zagueiro Robert Renan. Moura que vinha atuando inclusive como zagueiro antes da chegada do Carlos Cuesta, ao lado até mesmo do Lucas Freitas, e conseguiu ir bem nas partidas que esteve atuando ali no sistema defensivo. Então, para esse jogo de hoje contra o Vitória, até diante da má atuação de Lucas Oliveira, a expectativa é que Diniz, diante até dos últimos treinos, comece com Hugo Moura ao lado de Robert Renan na zaga. Na direita, Paulo Henrique, na esquerda, Puma Rodrigues improvisado com Piton à disposição no banco de reservas, a dupla de volante composta com Cauã Barros, que retorna ao time após cumprir suspensão automática, e Tietê à frente, Felipe Coutinho, e a trinca ofensiva com Pablo Verratti, Nuno Moreira e o garoto Ryan. É assim que o Vasco da Gama hoje enfrenta a equipe do Vitória. Inclusive, além do retorno do Lucas Piton para essa partida de hoje, Matheus França também está novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. É o Diniz ganhando reforços importantes, né, para esse jogo decisivo que terá hoje contra a Vitória. É vencer ou vencer. Vencendo, o Vasco vai a 33 pontos, em 27 partidas disputadas, dá uma acalmada, ainda terá pela frente mais 11 partidas a disputar e tendo 33 pontos, a necessidade de vencer apenas 4 em 11 para se livrar de qualquer chance de um rebaixamento. Tô confiante, cara. Hoje é obrigação, ingressos esgotados, expectativa de uma linda festa dentro de São Januário, amigo torcedor. E prosseguindo, é claro, aqui com o vídeo, já que estamos falando, né, sobre Vasco Vitória, 27ª rodada de Campeonato Brasileiro, tenho aqui para falar com vocês, é claro, sobre fator arbitragem. E fica de olho, abra o olho para o jogo de hoje. Eu não gosto de falar isso, mas a última vez que eu vim aqui para falar de árbitro deu problema. Eu vim aqui para falar exatamente do árbitro que apitou o jogo entre Vasco da Gama e Bahia dentro de São Januário. Eu vim falar que esse árbitro que João God apitou o último Vasco e Bahia em São Januário era exatamente o mesmo árbitro que apitou o Vasco e Bahia lá na Arena Fonte Nova em Salvador no ano passado e havia prejudicado o Vasco. Não deu outra. Em São Januário ele veio e quizumbou. Vocês viram o que aconteceu. E para essa partida de hoje contra a equipe do Vitória, a CBF simplesmente fez questão de escalar o árbitro Fernando Mendes de Sales Nascimento Filho. Até o momento, provavelmente você não conhece esse rapaz, mas vai conhecer hoje. E muito provavelmente, além de você, vários outros torcedores de clubes do futebol brasileiro também não conhecem. Por quê? Porque pela primeira vez esse profissional estará apitando uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Fernando Mendes de Sales Nascimento trabalhou como quarto árbitro em 3 partidas da competição. Em sua carreira ele apitou 18 jogos da Série B, 7 jogos da Série D, além de apenas uma partida da Copa do Brasil. Essa é a experiência do árbitro Fernando Mendes, tá? Em 18 jogos da Série B, Fernando Mendes aplicou 105 cartões amarelos, uma média aí de 2 cartões amarelos e meio, 2,2 cartões amarelos por partida. Ou, aliás, perdão, né? Que loucura. Uma média de 5 cartões amarelos por partida. Ou seja, é um árbitro que gosta aí de aplicar cartão e hoje vai estar pela primeira vez comandando o apito na partida entre Vasco da Gama e Vitória. Fiquem de olho nele. Fiquem de olho nele. Surreal, cara. Com todo o respeito da CBF também. E pega um árbitro que nunca apitou jogo de futebol brasileiro, de primeira divisão do Brasileirão, e bota para um Vasco e Vitória dentro de São Januário. Parece que quer causar problema, né? Um rapaz que nunca apitou jogo de Série A, que apitou em toda a sua vida 18 jogos de Série B e 7 jogos de Série D, e vai botar esse cara para apitar um Vasco e Vitória dentro de São Januário. Todo respeito, cara. Todo respeito mesmo. Quer botar um árbitro que nunca apitou em Série A, primeiro jogo de Série A, cara, bota, sei lá, Mirassol Esporte, entendeu?
Bota Mirassol e Red Bull Bragantino, pronto, é um jogo sem pressão, porque o Sport tem uma torcida forte. Pô, bota Mirassol e Red Bull Bragantino, 2 jogos de 2 torcidas calmas, tranquilas, pronto, joga pra lá. Agora você vai botar um árbitro que nunca apitou um jogo de Série A do brasileiro, que não tem nem 20 jogos em Série B, que não tem nem 10 jogos em Série D, pra apitar um Vasco e Vitória em São Januário. Cara, sinceramente, parece que é alguma coisa assim, de maldade mesmo com o vascaíno. E diante de toda essa situação envolvendo a arbitragem, o Lucas ficou preocupado. Não sei se vocês viram, mas ontem teve polêmica lá em São Paulo. No jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio, teve um pênalti marcado assim de uma forma descaradamente esquisita a favor do Red Bull Bragantino no último minuto do jogo. E um pênalti que não foi pênalti. E o lateral do Grêmio, após a partida, foi fazer duras críticas aí à arbitragem, à CBF de um modo geral. E, amigo, é bom ficar atento, porque pelo que está acontecendo aí, quando se trata de Vasco, eu sinceramente fico muito preocupado. Se liga aí só nas palavras do lateral Marlon do Grêmio, criticando a arbitragem do futebol brasileiro. Falou tudo, cara. Falou o que realmente o torcedor vascaíno e de todos os outros clubes do futebol brasileiro gostariam que os jogadores dos seus clubes falassem. Se liga só. O Marlon que tava aqui. É, né? Que tu chora o jogo inteiro, né? Tu chora o jogo inteiro, né? Valeu, Cracão. Valeu, Cracão. Valeu. Ganhou a porra de um pênalti. Marlon, queria que você falasse, enfim, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, depois de uma partida tensa como essa? Olha, o Grêmio o Futebol Porto Alegre está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, a gente não tem nem profissionalização dos árbitros, né? A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, né? E isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado. Se eu faço amplitude de espaço, a bola bate e volta pra frente. A bola desvia no meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol. E onde o cara do Mirassol tá em impedimento, ele vai no VAR e confirma. A expulsão do Kahneman, ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kahneman, porque ele já tá bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos 2 pênaltis marcados no Clássico Grenal, onde não existe pênalti. Onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve 3 pênaltis no jogo. Do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também de muitas vezes errar e tudo, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio, o Sport já foi prejudicado, outras equipes já foram prejudicadas também. Na próxima rodada vai ser o Bragantino prejudicado. Mas a gente não tem uma liga que profissionaliza os árbitros, que capacita uma melhora do jogo, eles são influenciáveis, eles são tendenciosos. E o mesmo árbitro que tem antipatia com a nossa equipe, apita a partida, novamente prejudica o Grêmio. Vocês façam análise de vocês, eu posso ser punido, mas olha, a gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes. Então não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pelos outros times que estão prejudicados também. Só que o Grêmio novamente prejudicado. No período de 6 jogos aí, o Grêmio foi prejudicado em mínimo 7 decisões contra o VAR. Eu não tenho mais nada para falar. Você disse que você pode acabar sendo punido. Você tem algum receio de ser punido? Não, eu não tenho receio de ser punido. Eu estou suspenso, não tenho receio. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio aqui, eu vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também. É uma decisão dessa que, olha só, os árbitros, eles usam o VAR como muleta. Hoje no jogo Chelsea-Liverpool teve uma decisão de pênalti perto da área e tem a regra da Premier League que se o árbitro está em cima do lance e ele não denomina pênalti, não é pênalti. No nosso campeonato não tem esse tipo de regra. A gente não copia os melhores, a gente não tira exemplo dos melhores. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são sim influenciáveis. Porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu tô com o braço recolhido e marca pênalti. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. O problema é que isso se repete. Ele já disse que não foi pênalti. Não, exatamente isso. Ele já disse que não foi pênalti, mas isso não vai voltar atrás. Porque depois a pressão é nos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Perfeito. O desabafo aqui do Marlon. É um desabafo. Tá vendo aí, amigo vascaíno? A polêmica de arbitragem, ela tá gigantesca, cara. E falando até
Que loucura, cara. Quem diria que eu, um dia, Lucas, iria fazer isso aqui no canal? Simplesmente durante uma sessão do STF nessa semana, o Alexandre de Moraes também criticou a arbitragem. Olha que coisa doida, cara. Onde a arbitragem no futebol brasileiro tá parando, né? Alexandre de Moraes, que é um torcedor do Corinthians, no caso, fez duras críticas à arbitragem. Para aproveitar e trazer tudo logo nessa manhã de domingo, se liguem só nas palavras dadas pelo mesmo durante a sessão no STF. Sempre que há jogo na Neoquímica Arena é um clássico, independentemente do adversário. Ontem, novamente, fomos roubados à mão armada, com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, um pênalti absurdo. Amigo, esse é o clima que o Vasco hoje enfrenta ao Vitória dentro de São Januário, e esse é o clima que o senhor Fernando Mendes chega para apitar a partida contra o Vitória pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Na boa, CBF, tem que rir com vocês. Mas, enfim, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de domingo, o primeiro vídeo desse domingão. Se curtiu o vídeo, se inscreva, compartilhe, ajude aí o nosso crescimento. Venha fazer parte da nossa família, que é de suma importância a sua inscrição. Tem muita gente nova aí no canal do Gigante Vasco, mas que infelizmente acabam não se inscrevendo. Então vamos que vamos. Curta, compartilhe, ajudem de fato o crescimento do nosso trabalho. E como eu sempre falo aqui, saudações. Vasco!